Boa noite, meus amados irmãos e amigos. Mais uma vez nós estamos aqui para prestar um culto a Deus. Vamos todos juntos agora elevar os nossos pensamentos a Deus. Vocês que estão tão distantes, os que estão tão pertos, mas não importa, porque o Senhor está perto de todos nós, não é? A palavra do Senhor disse que os olhos de Deus estão postos sobre toda a terra. Nada escapa da percepção de Deus. Portanto, quero dizer-lhes que Deus está aí do seu lado, não é? Deus está do seu lado. Ele é onisciente, Ele é onipresente, e Ele é onipotente, de maneira que nós podemos confiar no Senhor nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, porque Ele está conosco e Ele está em nós. Que o nome de Deus seja louvado, exaltado e enaltecido, não é? Entre nós. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero convidar agora para este culto todos para uma palavra de oração, porque nós precisamos da direção do Senhor. Vamos orar, meus queridos. Bondoso Deus e bondoso Pai, eu quero, Senhor, neste momento pedir ao Senhor que seja conosco neste momento em que nós tiramos para prestar-lhe um culto, Senhor, para te louvar, para te adorar, porque, Senhor, só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Sede, pois, conosco, seja com todos que estão nesta noite acompanhando este culto.
porque, ó Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor cantando o hino de número 15. Hino de número 15 é o hino que nós iremos louvar o Senhor com ele nesta noite. Vamos cantar bem animado, né? A Deus demos glória. Devemos dar glória a Deus. Vamos cantar. Agora nós iremos louvar o Senhor com o hino de número 46. 46 é o hino que nós iremos louvar o Senhor. Vamos cantar este hino. Cristo viu, dando-me sua mão.
Eu quero convidar a todos para abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, no seu capítulo 6, e vamos ler a partir do verso 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecido, como morrendo, eis que vivemos, como castigados e não mortos. Aqui está a palavra do Senhor. Meus queridos, lendo esse texto, a própria palavra me leva a falar sobre, em tempo de lutas, temos que estar atentos a esta guerra. Nós estamos vivendo um tempo de luta. E não podemos viver nesta luta sem estar atentos a esta guerra. Não temos nenhuma dúvida que estamos vivendo uma época de luta e grande. E na verdade, nessa guerra, nós estamos entrincheirados. Mal se pode pôr a cara para fora da trincheira, meu irmão. Não sei o que vai dar, mas que estamos numa guerra, estamos. E mais do que nunca, temos que fazer uso das nossas armas. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo em meio a uma guerra moral. Os políticos que foram eleitos para nos defender, eles estão brigando entre si. O caráter, a moralidade, a sensatez perderam seus lugares nos palácios. Eles estão como cegos. E o Senhor Jesus diz que um cego não pode guiar o outro. Consequentemente, o Brasil está, na verdade, perdendo a luta. Estamos no caminho da morte. Estamos no caminho da fome. Não é brincadeira, em poucos meses, mais de 110 mil pessoas morreram. Em segundo lugar, nessa guerra, devemos ter as nossas armas. As nossas armas. As armas da nossa milícia. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, pela direita e pela esquerda, diz o versículo básico dessa noite. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, pela direita e pela esquerda. Devemos estar completamente armados e muito bem armados, para viver um tempo de luta, para viver um tempo de labuta, para viver um tempo de vida e de morte. Precisamos estar preparados. Toda e qualquer estratégia militar para uma guerra
ainda que de pequena dimensão, inclui o conhecimento do poder de fogo do nosso adversário. Claro que nós estamos vivendo uma época em que, por todos os lados, nós vemos a humanidade gemendo debaixo do ferrão da morte. Disso depende o êxito da nossa empreitada. Qual é, na verdade, o êxito da nossa empreitada? Segundo a palavra do Senhor, é viver este momento em pé, guerreando, sem medo, mesmo que lhe custe a vida. Faz-se necessário também conhecer de antemão os pontos fracos e os pontos fortes do inimigo. A nação mais poderosa do planeta usa satélites espiões que informam qualquer movimento do adversário. Porém, nós não temos satélite para olhar espiões, mas nós temos a palavra do Senhor. Nós temos o Espírito Santo de Deus que mora em nós, que está em nós e que nós temos o nosso general para nos conduzir nessa batalha, para sairmos lá na frente mais do que vitoriosos, segundo a Bíblia. Com isso, avaliam a conveniência de atacar pelos lados, pela direita e pela esquerda, pelos ares, por terra e pela água, por todos os lados. E nós estamos no meio dessa luta, nós estamos no meio dessa batalha. Nós temos aí o inimigo que está aí, matando gente, a fome que chega, problema que chega, moral, político, social, está aí na nossa frente como igreja de Deus. Quero dizer que o nosso tempo é de luta. Claro que quando o Senhor Jesus Cristo nos chamou, Ele não nos chamou para um piquenique, Ele não nos chamou para uma colônia de férias, Ele nos chamou para a luta, quando Ele fala bem claro na sua palavra. Se o inimigo possui lançadores de mísseis de longo alcance, urge que essas fortalezas sejam destruídas logo do início do combate. O aparato bélico precisa ser mortífero, com poder de destruição superior ao do inimigo. E o nosso nós temos a mão do Senhor. Temos o poder de Deus. Nós temos a ação do céu para estar do teu lado, meu irmão, para estar do teu lado, meu amigo. Não reclame, não baixe a cabeça, fique de pé. Nós vemos que, sem dúvida, o Senhor é quem vai na nossa frente. Terceiro lugar, a Igreja de Cristo trava uma batalha mesmo que fora dos seus prédios. A luta é grande e constante contra o diabo, nosso adversário invisível e poderoso. A palavra do Senhor Jesus Cristo disse em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Ele está procurando. E se levantar a cabeça da trincheira, ele te acha. Ele vai achar você. Nesse momento, estamos vendo os poderes caídos, brigando entre si. Milhares estão morrendo, sem nada para fazer. Meu irmão, não solta a sua arma. Segura a sua arma. Faça uso da sua arma. Não podemos dormir. O Senhor disse que nós somos da luz e não das trevas. Igreja fica vigilante. Igreja fica em pé. Igreja fica orando, buscando a glória de Deus e reforçando cada dia no poder de Deus, cada um de nós como salvos e crentes em Jesus Cristo.
é tempo de ser sóbrio, e a sobriedade diz respeito ao autodomínio, equilíbrio e uma mente sã. A batalha está deflagrada desde o princípio, não há como fugir dessa realidade. A partir do momento em que nós alistamos como soldados de Cristo, assumimos a posição de combate e de firme resistência para, na verdade, lutar contra o nosso e os nossos inimigos. Em quarto lugar, o adversário busca a quem possa tragar. Ele não escolhe cara, ele não escolhe posição. Não, senhores, é a quem ele possa tragar. Se ele puder te tragar, ele vai te tragar. Se ele puder te buscar, ele vai te buscar. Se ele puder te roubar, ele vai te roubar. E se ele puder te matar, ele vai te matar. Pois bem, os leões, por instinto, possuem uma estratégia para atacar uma manada. Eles espreitam aquela caça desprevenida, descuidada, menos atenta, mais afastada do rebanho e ataca com fúria e certeza de sucesso. Eles têm outra estratégia também. Eles, na verdade, eles tocam a manada e vai correndo o leão à direita e o leão à esquerda. A manada no meio e vai correndo, vai correndo. Chega um ponto em que alguém da manada vai cansar. E quando aquele cansa e fica para trás, é aquele que ele pega. São estratégias. O diabo faz assim. Ele vai lutando com o crente. Ele vai lutando, mas o crente ele fica resistente. Ele luta contra a igreja tem que ficar resistente, firme na fé que uma vez foi dada aos santos, para que não tenha crente cansado neste meio, neste rebanho. Para que não tenha crente doente neste rebanho. Para que não tenha crente que não aguente andar. Crente que não aguenta falar, crente que não aguenta pregar, crente que não aguenta orar, crente que não aguenta cantar. Eles gostam muito, ou a estratégia dele está voltada a muito a esses crentes. Crente, se você não gosta de cantar, tenha cuidado. Se você não gosta de ler a palavra, tenha cuidado. Se você não busca o Senhor, tenha cuidado. Porque Ele diz que Ele busca qualquer pessoa. E se você estiver desanimado, é você que Ele busca e pode alcançar. Quer dizer que vocês, o que meu velho pai nos dizia, não brinca em serviço. Não brinca em serviço. O diabo busca as presas mais vulneráveis. Crentes descuidados, como eu já disse, que ao invés de aproveitar esse tempo para orar e para ler a palavra de Deus, estão se voltando com outras coisas. Meu irmão, minha irmã, é tempo de luta, é tempo de vigilância, é tempo de buscar o Senhor. Não é tempo para ficar nas coisas por aí, não, mas é tempo de buscar ao Senhor. Jamais teríamos condições de conhecer os ardis do nosso adversário, suas astúcias e forma de combate, mas Deus sabe como Ele trabalha e o que devemos fazer para destruir os seus mísseis incendiários. Em Efésios capítulo 6, versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Ele age com astúcia, meu irmão. Minha irmã, ele age com astúcia. Isto é, pela força do engano, como hábil enganador. A armadura precisa ser completa
toda a armadura, não apenas uma parte dela. Um soldado não enfrenta um bandido armado apenas com um cacetete ou apenas com uma arma de fogo. Deve usar a armadura do seu todo, como faziam os antigos soldados romanos. É assim que Deus quer que façamos. Estar armados, como dizia o velho meu pai, armado até o dente. Tem que ser assim. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, disse, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está aí explicado com quem você tem que lutar. A nossa luta não é contra pessoas. Eu vejo muitas pessoas perdendo tempo, lutando com as pessoas, falando mal das pessoas, querendo discutir com as pessoas. Isso é perca de tempo, isso é trabalho do diabo, não é seu. Uma vez você está fazendo isso, você está fazendo o trabalho do diabo. A nossa luta não é contra pessoas visíveis, seria até mais fácil. O conflito espiritual, na verdade, vai mais além disso. Vai além. Contra Satanás. E uma multidão de espírito maligno, diz a palavra. Estamos engajados nessa luta. Segundo Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A nossa vitória foi obtida na cruz pelo próprio Cristo, que nos redimiu do domínio do maligno. Porém, trava-se dentro de nós uma luta contra os desejos corruptos, os prazeres ímpios do mundo, as tentações e contra a força do mal. Deus nos indica a estratégia que devemos seguir. Precisamos estar com a verdade e a justiça, ter fé como escudo para apagar os dardos inflamados do inimigo, usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando, diz a Bíblia, orando em todo o tempo. Continua a palavra dizendo, meus irmãos, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando uns pelos outros, buscando a Deus uns pelos outros. É assim que tem que fazer. Não é o contrário. Porque se fizer o contrário, dá tudo errado, tudo errado. Estamos vivendo esse tempo de batalha, que é o tempo do fim. Jesus Cristo está próximo para voltar, não é? Eu vi de um líder essa semana, de um governante em um país por aí, clamando para que apareça um homem que dirija o mundo em um governo só, com maior clamor. O mundo está pedindo o anticristo, as pessoas já estão pedindo o anticristo. Cristo está próximo para buscar a gente nessa guerra. A espada simboliza a palavra, é a arma de ataque e de defesa. No deserto, Satanás usou da palavra para tentar dobrar Jesus com a mesma palavra, e Jesus rebateu e o expulsou com a mesma palavra. Sim, senhores.
Então foi conduzido pelo Espírito no deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em pedra. E Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Com a palavra de Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Com a palavra. A palavra é a nossa arma. Convém que saibamos manejar bem essa espada. Os soldados conhecem as suas armas por dentro e por fora. E diz a palavra do Senhor em 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Crente precisa saber a palavra, ler a palavra, observar na palavra, acreditar na palavra. O crente precisa disso, não é? Esse aqui é o único livro que você precisa de entender ele, mas você não vai entender se não lê-la, se não ler e orar e buscar a Deus. O poder das trevas é constituído de uma multidão muito bem organizada, né? É um império do mal com as suas categorias e ordens. Cristo livrou deste poder, em que noutro tempo nos livrou desse poder, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das trevas, príncipe do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Você está andando desobedientemente? Então se cuide, porque ele vai operar na sua vida. Cristo otorgou poderes à igreja para que em seu nome expulsasse. E esses sinais acompanharão aos que creem em seu nome, expulsarão demônios. E aí ele vai falando. Em último lugar, agimos por procuração nessa guerra, nessa batalha. O poder está nos otorgado, o poder está no otorgante, para que os que creem no nome de Jesus tem efeito devastador, é como um míssil lançado sobre as hostes malignas, agindo como soldado sobre a ordem do leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3, 2 Timóteo 2, 3, ele diz: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Você é um soldado de Cristo? Você é um soldado de Jesus? Se não é, por que ainda não é? Como soldado, estamos dispostos a sofrer e enfrentar a adversidade, a viver uma vida de renúncia, de rígida disciplina e de árduo trabalho. Não há como retroceder. Último lugar, quero dizer para vocês que somente os fracos fogem à luta. Só os fracos. A luta é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar.
Não há fraqueza ao que luta destemido nesta batalha, mas se houver fraqueza, devemos nos gloriar nela, para que em nós habite o poder de Jesus Cristo, diz o apóstolo. E eu quero terminar aqui com 2 Coríntios 12, 9 e 10, que diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, estou forte. Esta é a soma divina. Que Deus nos abençoe. E que Deus pode te abençoar e que você esteja firme nessa luta. O tempo está cada vez mais difícil. É tempo de batalha, meu irmão. Minha irmã, é tempo de luta. Mais uma vez, que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino 148, né? 148, o hino que nós iremos cantar. Depois nós vamos orar. 148 é o hino que nós vamos cantar. Cento e 48. É difícil de achar. Achei. Nesse instante, orar aqueles pedidos que eu sei, eu quero orar por eles e pedir à igreja que ore por eles. Eu quero que os irmãos orem pela irmã Gislene. Ela, segunda-feira, vai fazer um exame para ver se está com o Covid-19. Ore por ela. Ore, meus irmãos, também quero pedir, não é, pelo pai do pastor Ivan, operou e ele está lá acompanhando o pai, lá na Bahia.
desculpa, sogro. Então, os irmãos orem pelo sogro do pastor Ivan. A irmã Sinira, pastor Josué, as idosas da igreja, irmã Maria Baiana, irmã Belisa, irmã Edith, irmã Francisca, irmã Irene e irmã Malvina, são pessoas que precisam das nossas orações. O Edivaldo já está em casa, já está vivendo ali na casinha dele, tranquilo, já saiu do hospital e graças a Deus não ficou nenhuma sequela, irmãos. Isso é muito importante, não ficou nenhuma sequela. Então são essas pessoas que eu quero convidar você para orar por elas comigo. Orar pelo pastor Osival, irmã Naide, o pastor Osiel, irmã Nice, eu e a minha família. Ore por nós, precisamos também das suas orações, precisamos, não é? Então nós vamos orar, não é? Quer dizer que para vocês que lembram que nós havíamos orado pelo Neco, Neco já está em casa, graças a Deus, tá bom, está em casa. Deus tem operado maravilhas, não é? Na vida daqueles que têm buscado o Senhor. Vamos orar agora então. Santo Deus e eterno Pai, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, pelas idosas da nossa igreja, a irmã Maria Baiana, irmã Belisa, irmã Edith, irmã Francisca, irmã Irene, irmã Malvina, Senhor, e irmão Alecrim. Toma, Senhor, essas pessoas nas tuas mãos. Quero pedir, ó Deus, o Senhor, pelo sogro do pastor Ivan, Senhor. Guarda ele, Senhor, toma ele nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, o meu lar, a minha família, o lar do pastor Osiel, a família dele, e o lar do pastor Osival, também, Senhor, com a sua família. Abençoa, Senhor Deus, os demais trabalhos da igreja que, ora, vão ser feitos ainda amanhã. Nos dê, Senhor, uma boa noite de descanso. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quero dizer a vocês que amanhã, às 10 horas da manhã, estará pregando o pastor Osival. Acompanhe o pastor Osival amanhã, às 10 horas. Também o pastor Uziel com a congregação às 18 horas. Na página da congregação. Na página da congregação, Primeira Igreja Batista de Jardim Pérola 2. Então, é essa página que você vai acompanhar, pastor Uziel, tá bom? E comigo à noite, às 19h30, não esqueça, 19h30, me escutando novamente. Que Deus possa te abençoar. Amém.